Muito boa tarde a todos, sou Danilo Zanini, analista técnico da XP Investimentos e estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje, sexta-feira, dia 18 de março, a gente iniciou aí essa semana, a segunda quinzena do mês de março. A gente vai comentar com vocês as principais informações no nosso cenário, principalmente político. Vamos falar sobre as principais informações que vieram no mercado hoje pelo período da tarde, também comentar sobre as variações do índice Bovespa, as maiores altas, as maiores baixas. Bom, antes de mais nada, eu queria só, para a gente bater um papo, a gente tem aproximadamente uns 15 minutos, tá? Sobre um overview do que aconteceu, tá, pessoal? Há 2 semanas atrás, só para todo mundo ficar no mesmo parâmetro, há 2 semanas atrás, na sexta-feira, sem ser sexta-feira passada, retrasada, a Polícia Federal abriu uma busca de investigação na casa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No início da manhã, isso era bem cedo, em torno das 6 horas, 6h30 da manhã, a polícia foi na casa do Lula, levou ele para o aeroporto de Congonhas da Polícia Federal para ele prestar depoimentos. Vale ressaltar que essa investigação sobre o ex-presidente da República não tem envolvimento com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato que se encontra na 24ª etapa do processo, para quem não está por dentro, a etapa Lava Jato nada mais é do que o processo de corrupção e lavagem de dinheiro dentro de uma das maiores empresas estatais do Brasil, que é a Petrobras, que temos como o principal acionista o nosso governo, tá certo? E ele não foi investigado por esse cenário, tá certo? Ele foi levado à Polícia Federal para poderem sanar algumas dúvidas referente ao triplex que ele tem no Guarujá, e também sobre um sítio em Atibaia, que foi concedido aí para usufruto aí do Lula e sua família, tá certo? Então, esses são os cenários. Qual foi esse desdobramento, tá, pessoal? À medida que o Lula foi investigado, vazaram algumas informações, alguns áudios na mídia, divulgados pelo Sérgio Moro. O que aconteceu? Depois da investigação do Lula, no início da semana, agora, a gente teve a Dilma concedendo o Ministério da Casa Civil para o Lula, no lugar do ex-ministro, agora novamente atual ministro, Jacques Wagner, tá certo? Então o Jacques Wagner fica como braço direito na Secretaria dos Ministérios da Dilma, e no lugar dele o Lula assumiu o Ministério da Casa Civil. Entretanto, poucos minutos da posse do Lula, da nomeação, da cerimônia em que a Dilma discursou bastante, depois entrou o Lula, abraçaram e tudo mais, poucos minutos depois veio uma liminar aí de um juiz federal cancelando a nomeação do Lula. Então, foi pouco tempo em que o Lula ficou como ministro da Casa Civil nesse período, no início dessa semana, ok? O que aconteceu? Voltou, o Lula então não teve aí a sua nomeação como Ministério da Casa Civil, e tivemos aí algumas liminares suspendendo a cassação, ou melhor, a nomeação do ex-presidente da República. Então o que nós tivemos, tá? Nós tivemos ontem o tribunal, o TRF, o Tribunal Regional... Tá, a transmissão tá ok? Tá. O Tribunal Regional Federal, tá? O que acontece? Ele suspendeu a cassação do Lula, ok? Hoje, agora no período da tarde, a segunda vara do Rio de Janeiro, isso há poucos minutos agora no período da tarde, tá, pessoal? Cassou aí uma liminar para poder nomear o Lula como ministro. Ou seja, o que acontece? Só para vocês entenderem, tá? O Lula teve ontem, tá? O ex-presidente da República teve ontem a nomeação que impediria o Lula, uma liminar que impediria o Lula a se tornar ministro foi derrubada. Ou seja, o Lula ficou à mercê para poder virar novamente ministro. Hoje, pela segunda vez, tínhamos uma liminar aí que de uma certa maneira não autorizava o Lula a virar ministro da Casa Civil. O que aconteceu? Essa liminar que, entre aspas, proibiria o Lula de virar ministro foi derrubada, foi cancelada. Ou seja,
A partir de agora, melhor, a partir de quando soltou esse fato que essa liminar foi derrubada, o Lula pode tomar posse novamente da Casa Civil a qualquer momento, tá certo? O Lula pode tomar posse da Casa Civil a qualquer momento. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem mais 11 pedidos de liminar para poder suspender a nomeação do Lula, tá? Ou seja, essas 11 liminares para suspender a nomeação do Lula, se caso o Lula virar ministro, novamente eles podem entrar com recurso para tirar o Lula como ministro, tá certo? E aí, vamos supor, agora acabou uma liminar, eles podem abrir uma outra liminar, que o Lula, para não tomar posse, aí vai para o Supremo, vai julgar e tudo mais. Então, basicamente essa aqui foi a principal informação no período da tarde, tá? Hoje o dólar futuro trabalhando em queda, deixa eu só confirmar quando está a queda do dólar. No momento o dólar futuro está trabalhando em queda de 1,3%. Vale lembrar que o dólar está caindo bem nos últimos pregões, nos últimos dias, devido a um possível cenário do agravamento do impeachment da presidente atual da Dilma Rousseff. Tá? Então, o dólar reage negativamente e, consequentemente, a nossa Bolsa de Valores trabalha no campo positivo. Vale ressaltar que também, pessoal, alguns pontos. Desde que quando o Lula tornou ministro, ou melhor, quando ele foi nomeado ministro da Casa Civil, alguns pontos são importantes a gente destacar. Quais são eles? Primeiro ponto, a gente tinha o Ministério Público aqui de São Paulo, tá? A juíza que estava julgando o caso do ex-presidente Lula, ela passou o caso, tirou da mão dela e passou para o juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, ok? Então o que acontece? O juiz Sérgio Moro, ele ia começar a investigar o Lula como... Porque assim, o Sérgio Moro nada mais é do que o juiz responsável pela investigação da Lava Jato. Ele iria começar a investigar o Lula e de uma certa maneira ia respaldar aí com o Lava Jato também com o processo do Lula, ok? Passou. O que acontece? À medida que essa juíza passou do Ministério Público Estadual de São Paulo para Curitiba, para o Sérgio Moro, o Lula foi nomeado a ministro. Depois da nomeação do Lula como ministro, o Sérgio Moro, o juiz federal, ele tinha várias gravações que foi na realidade grampeado o telefone do ex-presidente Lula, em específico do ex-presidente Lula, tá certo? Então assim, todas as ligações em que o Lula, que ele fizesse alguma ligação ou ele recebesse alguma ligação, essas ligações estavam sendo grampeadas. E aí depois da nomeação do Lula, o que acontece? Quando o Lula tomou posse, tá, do ministério, ele ficou imune às investigações do Lava Jato e principalmente a investigação do Sérgio Moro, tá certo? Que ele iria ser investigado, aí poderia retardar o processo de investigação dele, porém ele seria investigado pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então essas foram as principais informações. Depois que ele foi nomeado, o que aconteceu? O juiz Sérgio Moro falou assim, pô, eu agora não vou poder jogar o Lula, porém ele já havia coletado algumas informações sobre o Lula antes dele ter essa imunidade como ministro da Casa Civil. Então, durante essa semana a gente teve vários áudios que foram divulgados. Agora, se eu não me engano, foi na quarta-feira, tá? Quarta-feira, se eu não me engano, que foi divulgado esses áudios, que mencionam o quê, tá, pessoal? Um dos pontos principais, daqui a pouco a gente olha um pouquinho o gráfico e tudo mais, tá? Mas um desses principais pontos, o que foi? Nada mais é do que a presidente atual da República falando que já tinha uma carta pronta para o Lula como ministro e sabia que ele estava sendo investigado. Quando ele fosse de fato preso, ou a tentativa dele ser preso, ele assinaria a carta e ele viraria ministro. Então várias informações como essa em relação aos advogados. Isso, de uma certa maneira, prejudicou muito mais a imagem do Lula e da presidente Dilma Rousseff ainda essa semana, de acordo com essas divulgações de áudios que foi divulgado, que foi repassado pelo o Sérgio Moro, tá certo? Tivemos aí também alguns pontos que vale a destacar. Quando o Lula aceitou o Ministério da Casa Civil, pessoal, ele ficou imune de investigações sobre o juiz federal Sérgio Moro. Ok? Isso já é sábio por todos. Entretanto, quando ele teve essa atitude de tomar a posse, de aceitar, ele saberia que ele ia ficar imune. Então, de uma certa maneira, ele acabou... isso que o mercado reagiu positivamente, tá? Por isso que a bolsa subiu muito forte essa semana. Ele, de uma certa maneira, ele acabou, de fato, se entregando. Ou seja, eu tenho alguma culpa, eu não quero ser investigado. Então, se for para ser julgado, eu quero ser julgado pelo Supremo Tribunal. Com isso, ele
retarda o processo de investigação, porém ele não acaba com o processo de investigação. Por isso que a Bolsa teve esse alívio, o dólar continua caindo, continua sendo pressionado, o dólar futuro nesse exato momento está na mínima, daqui um pouquinho a gente vai ter o fechamento do mercado à vista, tá certo? Então praticamente são essas as informações. Hoje, as maiores baixas do índice Bovespa no momento, tá? A gente tem aí as maiores baixas sendo lideradas pelas ações da TIM. A TIM está caindo 4,32%, a gente tem em seguida a segunda maior queda do mercado, Petrobras, caindo 3,83%, temos as ações do Santander caindo, Sambi11 caindo 3,71% e as ações do Bradesco caindo aí na casa de 2,70%. No campo positivo, setor aí da Gerdau, tá? A Gerdau Metalúrgica igual 4, subindo 7,14%. Temos a GGBR subindo na casa de 4%, perdão. Raia Drogasil subindo 3,40% e as ações da Localiza trabalhando no campo positivo de 2,80%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, vamos ver como o mercado está se comportando, como o mercado reagiu a essa semana, para a gente ter um pouquinho mais de noção como os players estão se posicionando. Então vamos lá, o índice Bovespa hoje trabalhando aí com uma, perdão, com uma desvalorização de 0,93%. Vale ressaltar que ontem o índice Bovespa chegou a subir 7%, tá? Uma alta muito expressiva. Nós estávamos esperando esse processo de correção do mercado. Hoje a agenda econômica, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, foi muito fraca, tá? Mas sim sugeriria uma correção. A gente só não saberia se a correção ia ser de queda ou uma correção lateralizada. E da maneira que foi estruturado essa configuração gráfica, sugere aqui uma correção aí lateralizada, tá certo? Uma correção desse período e a gente vai ficar de olho se o índice futuro volta o índice Bovespa volta a trabalhar acima dessa região de 51.300 pontos. Rompendo esse patamar de preço, o próximo ponto de parada do Ibov ficaria lá na casa de 54 mil pontos, tá certo? Já vamos dar uma olhada aqui nos principais papéis do Ibov. A Vale passou por um dia hoje pouco volátil, tá? A Vale subiu muito forte aqui nessa última pernada de alta, ela está subindo em aproximadamente 25%. Hoje me faz um candle de indefinição, tá? Se eu colocar o gráfico intradiário aqui, gráfico de 15 minutos, a gente consegue ver que a Vale fez um movimento totalmente lateral ao longo de todo o pregão. Então hoje em dia foi um pouco mais cadenciado e não muito claro para entradas para os traders que fazem operação de day trade, tá certo? Vamos seguir aqui no outro papel, Petrobras. Petrobras hoje trabalhando em queda, tá 2,59%. Caindo mais um pouco, e está em cima de uma região de resistência. Resistência essa bem importante em que Vale está sendo testada, é uma região de vendedores, tá? A gente tem aqui topos anteriores que foram testados como resistência, um fundo anterior aqui que foi testado, e agora a gente tem uma região de topos, tá certo? Uma região de topos aqui nesse mesmo patamar. Só para complementar, eu vou colocar aqui uma média móvel de 200 períodos, que é particularmente que eu utilizo duas médias, a de 21 e a de 200, tá? Deixa eu só aumentar o tamanho da fonte dela, tá? E percebam que também nós temos aqui a nossa média de 200 períodos, uma região importante de resistência que está sendo testada, tá certo? Então assim, dá para comprar Petro aqui somente se superar a região de 8,40. Aí a gente poderia avaliar uma possível compra, tá certo? Caso contrário, eu não acho atrativo comprar, porque ainda está numa região de resistência, tá certo? E para finalizar aqui as ações do Ibovespa, Itaú é outro ativo dos principais, o principal papel da Bolsa de Valores, tá? Trabalhando aí numa desvalorização de 0,67%, também aqui em cima de uma região de resistência, fazendo aí 2 candles de indefinição, tá? Para o mercado continuar subindo, seria natural passar por 2 dias lateralizados para depois voltar a subir, tá? Já o dólar futuro, tá aqui o gráfico, tá? Caindo bem, tá? O dólar futuro trabalhando com uma desvalorização de 1,37 no momento, tá? Próximo à mínima, vou colocar até o intraday para vocês acompanharem, tá? Percebam que o gráfico do dólar vem numa movimentação direcional de queda bem intenso desde o início do pregão, tá? Movimentos mais cadenciados, tá? Porém, uma movimentação bem direcional de queda, e o dólar nada mais está caindo de acordo com a possibilidade de termos aí o impeachment da presidente Dilma Rousseff, tá certo? Então é isso, pessoal, essas foram as principais informações na qual nós tivemos. Mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção de todos, tá? Nós estamos vivendo num cenário
histórico do nosso país, tá? Desde o acontecimento, se eu não me engano, em 92 do Collor, tá? A gente tá falando em 2016, tá? Bastante tempo aí depois desse ponto em que o mercado passa por uma sinalização em que a população está indo fazendo, eles estão indo fazer manifestações, estão indo para as ruas, estão solicitando o impeachment do governo atual, a queda do PT. Temos aí também juízes federais querendo forçar aí investigações sobre o ex-presidente e a presidente atual do nosso governo. Então, assim, para quem acompanha mercado, muito cuidado, muita cautela. O nosso movimento hoje, os movimentos hoje do mercado são baseados totalmente em notícia, tá? Então hoje, análise técnica, análise fundamentalista, o cenário macroeconômico acaba tendo uma eficiência menor do que o de costume, tá? Por quê? Porque hoje o nosso cenário é totalmente político, independente se as bolsas mundiais estão subindo ou estão caindo. Dependendo de qual informação foi divulgada no nosso mercado, os noticiários esse final de semana, a nossa bolsa pode se movimentar de uma maneira muito rápida, muito volátil, o mercado pode se movimentar. Então muito cuidado para vocês não terem viés, tá batendo uma resistência, eu vou vender. Não. Calma. A minha sugestão, quem tiver o interesse, acompanhe o noticiário final de semana, assista o jornal aí à noite e fiquem por dentro do que está acontecendo, tá certo? Gostaria de novamente agradecer a presença de todos vocês, pessoal, e também fazer um novo convite, tá? Daqui um pouquinho, 5h10 da tarde, 5h10, aproximadamente uns 15 minutos, eu volto ao vivo com vocês aqui na Infomoney para fazer o Visão Técnica juntamente com a Paula Barra. Tá? Então a gente vai falar sobre mercado, todos esses cenários e vamos olhar um pouco mais sobre gráficos, tá bom? Obrigado pela presença, espero que todos tenham tido uma semana muito boa, um excelente final de semana a todos e até a próxima segunda-feira. Até mais!